Oi, meus queridos estudantes, como é que vocês estão? Continuam se preparando para o Enem? É claro que sim, né? Então, vem comigo, porque aqui é a professora Roseli para mais dicas de física. E hoje vamos continuar falando sobre as leis de Newton. Só que agora, bora para a aplicação? Então, vem comigo. Leis de Newton, galera. Então é o seguinte, sempre quando falamos de leis de Newton, vai aparecer para você situações onde você tem que analisar blocos, tá? Então eu vou ter um bloco inclinado. O que que seria, né? Um plano inclinado, falando melhor, tá? Um plano inclinado você pode entender simplesmente como uma máquina simples que ela vai realizar algum trabalho, ela vai elevar algum corpo, com o objetivo de facilitar. Percebo nessa situação que eu coloquei, nós temos um plano inclinado com um certo ângulo θ e um objeto a ser puxado, a ser movimentado. Notem que se você tem simplesmente esse mesmo bloco em uma superfície plana, é fácil perceber que a intensidade da força aplicada vai ser maior do que se você tiver um plano inclinado. Isso porque a gente está sempre movendo aqui no sentido contrário, né, da aceleração gravitacional, tudo bem? Então, situações como essas e outras a gente vai estar vendo aqui, belezinha? Falando ainda de um plano inclinado, notem que se você observar no plano inclinado e eu tenho um bloco sobre ele, a gente tem algumas forças que precisamos estar analisando. Que força é essa que está representando na figura? É a força gravitacional, beleza? Joia. Notem que esse corpo, se ele está apoiado, vai ter uma força que vai estar atuando nela, que a gente vai falar daqui a pouco, que é a força normal, beleza? Ainda falando sobre essa força gravitacional, notem que, se você observar aí, ela precisa ser decomposta em x e em y, ou seja, ela vai ter uma componente em x e uma componente em y. Eu coloquei assim, gente, ó, da seguinte maneira: quando você tiver a perpendicular à inclinação, essa componente é essa daqui, gente, ó, perpendicular à inclinação. Nesse caso, a componente em y, ela vai ser a força gravitacional, que é o módulo da força gravitacional, vezes o cosseno do ângulo, belezinha? Da mesma forma, qual outra componente que eu tenho para essa força gravitacional? Qual outra componente? É a componente, o que, gente? A componente em x, que nada mais é do que a paralela à inclinação. Esta paralela à inclinação, você pode visualizar ela também aqui, tá, gente? Você pode projetar ela. Acredito que fica fácil a visualização. Fazendo assim, notem que essa f de x é cateto oposto. Cateto oposto ao ângulo θ é o seno de θ. E aqui nós temos o cateto adjacente para a componente f de y. O cateto adjacente do ângulo θ é o cosseno de θ. Estão recordando? Beleza, galera. Então, olha o seguinte, vamos ver mais um pouquinho. O que que nós temos nessa situação? Nós temos novamente um plano inclinado, eu tenho um corpo de massa m, já deixei aqui para vocês. Que força é essa? Hã? Força? Peso. E já substituí massa vezes gravidade, belezinha? Ah, agora sim. Quando você tem um bloco apoiado em uma superfície, a superfície aplica uma força que é perpendicular aqui ao plano. Essa força é chamada de força normal. Beleza, galera? Beleza? O que que eu fiz agora? Eu fiz uma orientação. Então, a gente tem aqui o plano X e o plano Y. Se nós formos analisar situações que vão aparecer para nós de plano, o que que a gente vai fazer? Sempre notem que nós temos aqui o ângulo, já vimos agora, ó, agora há pouco, que essa força, peso, ela tem duas componentes. Ela tem a componente em Y e a componente em X. Essa componente em X é a f de x, cateto oposto
ao ângulo θ. Cateto oposto, pessoal, é seno, tá bom? E cateto adjacente, cosseno, não se esqueçam disso, belezinha? Olhando este bloco, o que que nos leva a crer? Será que tem alguma coisa que a gente imagine que esse bloco vai flutuar? Ele não vai, né, não tem nada que mostre que ele vai flutuar. Sendo assim, a gente vai dizer que a resultante das forças em Y, olha lá, gente, a resultante das forças em Y, no eixo Y, é igual a quanto? A zero. Por que que é igual a zero? Porque o bloco ele não vai subir, né, ele não vai ter movimento para cima, nem aqui assim, tá, gente? Logo, se não tem a aceleração nesse eixo, não tem aceleração, qual que é a resultante? A resultante é zero. Observando aqui ainda esse eixo Y, quais são as forças em Y que nós temos? Quais são as forças? Notem que nós temos a força normal apontando para cima e nós temos esta componente aqui, ó, mg cosseno de θ, que é a componente em Y apontando para baixo. Quando você substituir, vai ficar Fn, que é a força normal, menos a componente em Y. Tudo bem? E o que que a gente pode fazer em uma situação como essa? Você vai passar esse termo para o segundo membro e a gente pode calcular a força normal desta maneira, beleza? Sim? O que que a gente acabou de fazer? Analisamos a força resultante em Y. Vamos analisar agora a resultante em X? Vamos lá? Quando nós analisarmos a resultante em X, notem que eu tenho uma resultante em X e está no sentido contrário da orientação da trajetória, beleza? Logo, nessa situação, o que que eu coloquei ali? Eu não coloquei que a força resultante é igual a zero, porque a resultante é diferente de zero. E quem é nessa situação a nossa força resultante? Notem, é simplesmente a componente do peso na direção X. Quem é? mg seno de θ, belezinha? Beleza? Por que que eu coloquei o sinal menos? Porque nós colocamos a orientação da trajetória positiva para lá, para a direita, tudo bem? Tranquilo? É dessa maneira que você vai analisar pausadamente. Vou falar de novo, gente, é o seguinte: pega, pausa o vídeo, faça o desenho para ver se você está entendendo. Plano inclinado, o que que você tem que fazer? Desenha força normal, força peso. Note que a força peso, ela vai ser decomposta em que? Nas componentes x e y. Analise o ângulo que você tem e beleza, a partir daí você vai aplicar as leis de Newton, tá bom? Então beleza. Como que nós podemos ver essas aplicações nos exercícios? Então vamos lá, vamos resolver o primeiro exercício da sua apostila, que você, olha lá, qual é a dica? Primeiro, pause o vídeo, tente fazer e só depois a gente vai fazer correção, tá? Então, vamos ler o exercício. Ele diz o seguinte: um carrinho de brinquedo funciona por fricção. Ao ser forçado a girar suas rodas para trás contra uma superfície rugosa, uma mola acumula energia potencial elástica. Ao soltar o brinquedo, ele se movimenta sozinho para frente e sem deslizar, ok? Quando o carrinho se movimenta sozinho, sem deslizar, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética, e ele está deixando bem claro, sem deslizar, tá? Então vamos lá, a energia potencial elástica é convertida em energia cinética pela ação da força de atrito. Qual que é o comando do exercício? Eu tenho um carrinho que funciona por fricção, então você tem energia potencial elástica convertida em energia cinética, e ele está deixando bem claro que o carrinho não está deslizando, não está derrapando, ok? E o que que ele está pedindo para eu analisar? Ele fala assim, ó, essa energia, né, potencial convertida em energia cinética pela ação da força de atrito, olhe as alternativas, olha as alternativas. O que que nós temos? Atrito dinâmico e atrito estático. Gente, olha que legal. Só analisando o que ele deixou bem claro para vocês. Ele deixou bem claro que as rodas não vão deslizar.
as rodas não vão derrapar. Se elas não vão derrapar, qual é o tipo de atrito que está atuando ali? Qual é o atrito? Hã? Quem pensou atrito estático acertou, atrito estático. Logo, sem ficar pensando muito, sem perder tempo, que no Enem a gente não tem tempo, você já elimina todas as respostas, todas as alternativas que tem o atrito dinâmico. Então, você já elimina a letra A, sem nem precisar ler, tá? Elimina a letra D e elimina a letra E. Nós ficamos com 2 alternativas para que nós possamos agora estudar a situação e ver qual é a resposta. Então vamos lá, gente. Eu trouxe para vocês a figura do carrinho. Então, notem que nós temos o carrinho. Quando ele é colocado no chão, o que acontece, né? Então, as rodas vão empurrar o chão para trás. O chão, por ser uma superfície rugosa, vai aplicar uma força de reação, que é a força de atrito devido à superfície rugosa. E onde que essa força de reação está sendo aplicada? Onde? Nos pneus, beleza. Nos pneus, belezinha? Analisando qual é a alternativa, vamos ver a letra B. Ele diz que o atrito é estático na roda, devido à superfície rugosa. Essa é a nossa alternativa correta. A letra B é o contrário. Tranquilo? De boas, né? Então tá bom, vamos nessa. Qual é a segunda que a gente tem aqui para resolver? Vamos analisar? Então vamos lá. Diz o seguinte, pessoal, vamos lá. Enem 2018. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Edu, vamos lá. Então, diz o seguinte: com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas, uma de 10 centavos e a outra de R$ 1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede está a de R$ 1. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons e da moeda de R$ 1, 0,0 newtons. Beleza? A força de atrito exercida, vamos lá, vamos deixar bem marcado o que a gente precisa. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam. O que ele pede para eu calcular? Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$ 1. Gente, olha, então, de acordo com essas informações, eu fiz uma figura para gente, para ficar mais clara a resolução. Lembrando que você tem que ter uma ideia da situação, porque o Enem ele não traz a imagem, tá bom? Eu trouxe para vocês terem uma ideia. Então, o que ele está dizendo? Um dedo, né, está empurrando contra a parede 2 moedas, notem na figura. Uma moeda de 10 centavos está em contato com o dedo e a de R$ 1 está contra a parede. Quando o menino ele empurra, ele está aplicando uma força F, certo? Beleza, ele está aplicando essa força nas moedas e vai acontecer uma força onde a parede vai aplicar essa força nas moedas, que é a força normal, tudo bem? Essas são as forças que nós temos em X. Vamos analisar e pensar um pouquinho sobre as forças que nós temos em Y? Olha, ele falou sobre força de atrito. Então, a gente sabe que existe força de atrito e força-peso, certo? Força-peso, sabemos que é o peso das 2 moedas. A força-peso, ela aponta para o centro da Terra. Logo, a força de atrito é contrária, tá bom? Então, vamos representar a força de atrito contrária? Tranquilo. Então, é essa a situação que nós temos. Acredito que vai ficar fácil vocês imaginarem o que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. O que ele pergunta? Qual é a força de atrito entre a parede e a moeda? O que eu preciso calcular? Essa força de atrito. O que a gente faz? Vamos separar. O que a gente tem aí nada mais é do que um diagrama, né? Representado em um diagrama do corpo. Vamos separar pelas né, somatória das forças? Vamos separar primeiramente em Y, certo? Por que a gente está separando em Y? Porque em X a gente tem um equilíbrio ali, a força, né, entre a força que você está aplicando, a força normal, tudo bem?
Então, vamos aí para a resultante das forças em Y. Por que que eu coloquei que é zero? Por que será que eu coloquei que é zero? Pessoal, porque ele disse que essa força de atrito vai ser suficiente para impedir que as moedas caiam. Logo, a gente não vai ter movimento em Y. Logo, a força resultante em Y é quanto? É zero. Tudo bem? E o que que você coloca ali no primeiro membro? Pensa aí um pouquinho. Olha para as suas componentes em Y. Quais forças a gente tem em Y? Pensa um pouquinho. Perceba que a gente tem FAT, que é a força de atrito, contrária à força total, que é a força peso. Vamos substituir? Então vai ficar assim, ó, força de atrito menos a força peso, que é a força total, beleza? Tranquilo. Próximo passo, o que que a gente faz? A gente não está querendo encontrar a força de atrito? Sim, né? Eu vou isolar. Esse peso que está no primeiro membro, que está negativo, ele vai para o segundo, certo? E ele vai como? Positivo, beleza? Olha, gente, que legal, a força de atrito, ela está em função da força peso. O que que eu preciso? Simplesmente encontrar o peso total. Que peso total, Roseli? O peso das moedas. Foi dado o peso das moedas? Sim. Dá uma olhada aí no enunciado. Foi dado que a moeda de 10 centavos tem 0,05 e a moeda de R$ 1 tem 0,09. Bora somar? Soma rapidinho, você vai encontrar 0,14 newtons, beleza? Pronto, gente. Tranquilamente, nós já encontramos a força de atrito, sendo a alternativa correta, letra E, beleza? Muito bem, pessoal, muito bem. Vamos para o nosso terceiro exercício. O terceiro, ele diz o seguinte: vamos analisar, lembrando que a gente precisa marcar o que tiver de mais importante para a gente não precisar ficar voltando, tá? Esse aqui está bem fresquinho, Enem 2022. Ele diz o seguinte: um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Vai imaginando essa situação. Por segurança, ele opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições. Vamos lá. O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é 90 graus. Então, você imagina aí a criança balançando, o ângulo máximo é 90 graus. Que mais? As condições aqui. Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 quilogramas, ou seja, as tensões na corda, elas suportam até esse valor. Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme. É uma aproximação, tá bom? É uma aproximação, não é que é o movimento circular uniforme. Considere que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e despreza forças dissipativas. Qual a tensão de ruptura da corda escolhida, tá? Gente, então o que que eu preciso fazer nessa situação? Eu preciso visualizar essa imagem da criança balançando para eu calcular a tensão de ruptura da corda. Lembrando que essa tensão de ruptura, ele está calculando com 25% superior à tensão máxima. Logo, o que que eu vou fazer primeiro? Preciso calcular a tensão máxima da corda e depois calcular o 25% a mais. Tudo bem? Então, gente, é o seguinte, eu idealizei a figura para vocês dessa seguinte maneira. Notem que a criança, foi dito aí no enunciado, que o ângulo máximo é 90 graus. Então, a criança ela vai sair lá da posição de repouso, tá bom? E aí ela vai executar, ó, da posição ali, ó, vai, e você vai ter a criança balançando, tá bom? Notem que nesse tipo de situação, a gente tem a conservação da energia. Eu tenho energia potencial gravitacional no ponto A, sendo convertida em energia cinética no ponto B.
de tal forma que a gente vai ter conservação, tá bom? Lembrando que no enunciado, a altura a gente vai considerar como comprimento da corda, beleza? Vocês lembram da energia potencial mgh? Certo, eu vou ter energia potencial no ponto A. E no ponto B, eu vou ter energia cinética, beleza? Lembra a energia cinética? Meio de mv ao quadrado. Belezinha, belezinha? Aqui se trata de conservação do momento. Energia potencial igual a energia cinética. Isso que a gente fez. Beleza, pessoal? Tranquilo demais, né? Roseli, o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a tensão na corda. O que nós temos, primeiramente, nós temos que a energia potencial gravitacional, né, ela é conservada, né, a energia potencial gravitacional, aliás, é transformada em energia cinética, conservação da energia. O que dá para a gente fazer por enquanto? Vamos analisar? Notem que nós temos massa no primeiro e no segundo membro. Concorda que a gente pode simplificar? Bora fazer isso então, belezinha? Gente, olhem aí, ó, nós sabemos o valor da gravidade, né? O que a gente pode fazer? Pensa comigo. Vamos pegar essa velocidade e deixar ela em evidência? Vamos fazer isso? Notem que esse 2 que está dividindo, eu vou mudar ele de membro e ele vai passar como? Multiplicando, tá bom? Logo, eu vou ter a velocidade ao quadrado igual a 2 vezes a massa vezes o comprimento da corda. E agora, a gente vai ter nossa resposta por aí? Não, calma, porque ele está falando de que que é um movimento que você vai aproximar de um movimento circular. Então, a gente vai precisar dessa velocidade em algum momentinho, tá bom? Deixa ela aí quieta e vamos analisar a corda, a tensão da corda. Olha lá para a criança, quando nós temos a corda na posição vertical. Vamos olhar para lá? Notem que as duas cordas, elas têm a mesma tração. Então, a gente precisa representar aí essas componentes em Y, tudo bem? A gente tem outra força atuando na criança? Pensa um pouquinho. Pensa, será que nós temos outra força? Sim, é a força peso, exatamente. Beleza? Ok. E agora, lembra que a criança ela está balançando? Você vai fazer a resultante aí, você vai escrever a segunda lei de Newton. Ok? Lembra da segunda lei de Newton? Força igual a massa vezes aceleração, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só que nessa situação, quem vai ser a nossa força resultante? A gente tem um movimento circular, tá bom? Beleza? Logo, eu vou colocar da seguinte maneira, a minha segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Então, no primeiro membro, eu coloquei a resultante das forças em Y, vamos substituir. No segundo membro, é a massa vezes a aceleração. Só que tipo de aceleração a gente tem aí, hein? A aceleração centrípeta, beleza? Velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Por que, Roseli, você colocou no lugar do raio L? Porque é o comprimento da corda, tudo bem? Muito bem, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos substituir as componentes em Y, a somatória das forças em Y? Vamos lá, olhando para a criança. Notem que nós temos 2 vezes a tração, certo? Para cima, tudo bem? Então substitui aí, menos o peso que está para baixo, beleza? Tranquilo demais. O que a gente pode fazer agora? O que nós olhem, dá para a gente fazer alguma coisinha? Notem que nós temos a velocidade ao quadrado, olha lá, tá? Temos a velocidade ao quadrado. O que você fez, Roseli, antes de substituir a velocidade ao quadrado? Eu só peguei o peso que estava no primeiro membro e mandei para o segundo, tá? Dei uma ajeitadinha ali, ficou assim, ó, massa vezes velocidade ao quadrado. Agora sim, você para e olha, o que dá para fazer? O que dá para fazer? Lembrando que eu estou querendo calcular a tensão máxima de ruptura, tá bom? Já apareceu a tensão ali, mas a gente sabe que essa velocidade ao quadrado, ela é quem? 2 vezes a gravidade vezes o comprimento da corda. Bora substituir? Então bora. Ah, e também sabemos que o peso nada mais é do que a massa vezes gravidade. Bora substituir tudo? Então bora. Bora, bora, bora. Substitui e dá uma olhadinha. O que dá para a gente fazer? O que podemos fazer? Notem que nós temos L, comprimento da corda, naquele segundo termo, né? E dá para a gente simplificar, para ficar mais
tranquilo, nossa continha ficar menor, né. Que mais que a gente tem no segundo membro? Eu tenho mg mais 2 mg, concorda? Se eu tenho assim, ó, mg mais 2 mg, concorda que dá 3 mg? Certo? Ó, vou colocar no cantinho aí, ó, colocando no cantinho. Então ficou como? 2 vezes tração no primeiro membro, a gente não fez nada, só repetimos. E o segundo membro, nós somamos mg com 2 vezes mg, que deu 3 mg. Vamos reescrever para ficar bonitinho? Reescrever. Vamos reescrever? Então bora reescrever. O que que você fez aí, Roseli? Eu já reescrevi, já substituindo. Quem que é a nossa massa? Foi dado que a massa da criança, né, máxima é 24. Foi dado a aceleração da gravidade? Sim, tranquilo. O que que eu preciso fazer? Olha, eu quero calcular a tensão máxima na corda. Já está dando a carinha aqui, né? Já está calculando a carinha. Então vamos lá. O que que eu fiz no segundo membro? Multipliquei. E agora? Pensa aí o próximo passo para eu calcular T. Esse 2 que está multiplicando passa como? Passa dividindo, beleza. Pessoal, cuidado, porque a gente encontrou a tração, certo? Calculamos a tração para um peso de até 24 quilogramas, mas não se esqueçam que o pai, ele escolheu uma corda com uma resistência 25% superior, esse é o projeto dele. Então tomem cuidado, porque a gente tem na resposta, se você olhar as alternativas, nós temos a letra C. Então não vá marcando. Você terminou, dá uma olhadinha no enunciado para ver se não ficou alguma coisa para trás, tá bom? Então, observando, ele precisa fazer o quê? O que que você precisa fazer com essa resposta? Calcular 25% a mais desse valor, tudo bem? Então, a tensão de ruptura é 1,25 da tensão máxima. Substituindo esses valores, fazendo a multiplicação, encontramos finalmente 450 newtons, beleza? Ah, não entendeu como que eu fiz esse cálculo? Vamos fazer de uma outra maneira mais simples. Olha lá, o que que eu fiz aqui no cantinho. Você encontrou 360, vamos calcular 25% de 360. O que que é 25%? 25 dividido por 100. Se você fazer 25 dividido por 100, vai dar 0,25. Você multiplica, vai encontrar 90. Aí sim, você soma com 350 e encontrou. O que que eu fiz para vocês? Eu mostrei outra maneira que você pode calcular e chegar no mesmo resultado. Beleza? Tranquilo demais, né? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, e eu vou falar novamente, façam sempre o passo a passo, devagar, anotando e voltando, beleza? Ok, pessoal, espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.